O termo cloud computing é muito comum hoje em dia, mas pouca gente sabe realmente a origem e por que é que a gente chama isso de cloud computing. Inclusive, eu já vi algumas explicações meio esdrúxulas e até sem sentido. Então, vamos ver de maneira bastante simples o que é exatamente esse conceito de cloud computing e de onde vem esse nome. Então, para isso, a gente tem que voltar um pouco no passado, só de telefonia, não existia comunicação de dados, não existia nem celular. E a grande forma de passar telefone era através de cabos metálicos, como esse aqui, cabos com centenas, às vezes milhares de pares. O coitado do técnico tinha que ficar encontrando os pares e instalando isso. Basicamente, o que as operadoras faziam, elas espalhavam esses cabos pelas ruas e depois quem queria um telefone, ela ia emendando esses cabinhos e entregava um telefone para você. Muito bem. Naquela mesma época surgiu o modem, modulador, demodulador, que é uma caixa que pode usar um parzinho de fio por distância de vários quilômetros para comunicar, transmitir dados. Lembra, não existia nem fibra ótica naquela época. Então vamos supor que eu tenha dois escritórios, um na Penha e um no Jabaquara, aqui em São Paulo, dois bairros, e eu queria fazer uma comunicação de dados entre eles. Então o que eu fazia? Colocava um roteador, nesse roteador eu ligava um modemzinho em cada ponta, e aí eu precisava de um fio ligando esses dois, um parzinho. E que eu ia na operadora, pedia por favor para ele me alugar um parzinho que ligasse esse escritório na Penha até esse escritório no Jabaquara. Como eles tinham vários pares espalhados pelas ruas, então eles iam lá de um técnico ela emendando parzinho por parzinho. Isso realmente era um trabalho manual, complicado, bastante sensível a erro, mas eles iam. Uma hora acertava. Ele fazia então por um caminho ali e chegava e conectava as duas pontas. E ali eu tinha a minha conexão de dados, tipicamente 64 kilobits por segundo, 128 kilobits por segundo, aquela que hoje seriam velocidades absurdamente inúteis, era o do Borogodó na época. Bom, para não ficar desenhando tanto complicado assim, eu vou desenhar a conexão entre os dois modems com uma linha reta aqui, mas vocês entendem que essa conexão aqui basicamente é um fio que vai pela rua, que vai um técnico emendando esses parzinhos até chegar lá no outro ponto. Bom, e se eu tivesse mais um outro escritório? Por exemplo, em Mauá, uma cidade aqui perto. A mesma coisa. Eu ia lá no escritório de Mauá, punha um roteador, punha um modem e falava, operadora, por favor, me aluga um parzinho desse meu endereço em Mauá até esse endereço na Penha. A operadora ia lá, via se ela tinha disponibilidade desse par e se você fosse um cara legal, ela te alugava. Então você punha lá na Penha mais um outro modem. Então você tinha que ter um roteador com duas portinhas, aí as portas eram conexões RS-232, V35, eram uns cabões estranhos, malucos, não eram conexões. Os modems aqui não eram que nem os modems de hoje, que já tem conexão ADSL ou cable modem ou fibra, não tinha nada disso. Então, tinha esse conector e um parzinho pela rua que eu ia sendo emendado até chegar lá na Penha. E isso ia crescendo. Eu tenho lá no Morumbi um outro escritório, então eu tinha 3 modems lá na Penha, um roteador para isso tudo e pedia para a operadora uma conexão. Então, para simplificar, eu vou tirar os modems desse diagrama e vou desenhar assim. Toda vez que vocês virem essa linha azul, ela representa um par de modems e um cabo pela rua ligando tudo isso, ok? Perfeito? Muito bem. Vamos continuar. Eu tinha agora um outro escritório em Moema que eu queria ligar. Operadora, por favor, você me aluga um cabinho de Moema até a Penha? A operadora ia lá, não, desculpa, não tenho, não está tudo lotado, não tenho mais nenhum cabo, não tenho previsão de quando é que eu vou passar mais cabo pela rua. Ah, que droga. Bom, e operadora, e entre Moema e Jabaquara, você tem? Ah, isso aqui eu tenho. Então ele vai lá, me alugava um cabo entre os dois e eu usava o Jabaquara como ponto de conexão para Penha. Essa conexão Penha-Jabaquara, podia ser que ela ficasse um pouco congestionada, mas talvez, por exemplo, Moema-Jabaquara eu punha um modem de 64K e na Penha-Jabaquara eu punha um modem de 128K e ponto, compensava isso aí. Qual que é o grande problema dessa história? As operadoras gastavam um parzinho de fio para cada cliente, para cada conexão. E a tecnologia dos modems ia evoluindo. 64, de repente 128, 512, 1 megabit. Então a operadora olhava modem de 512K. A operadora podia aproveitar esse cabo, colocar um modem de 512 e vender para meia dúzia de clientes diferentes, um de 64, outro de 128, usando o mesmo parzinho. E lembra, esses parzinhos não era se jogar baixo e expandir essa rede. Então a operadora sempre tentava aproveitar melhor esses pares. Isso não era só no Brasil, isso era mundialmente. Então, como é que eu conseguiria aproveitar esse cabo melhor ali da Penha até o Jabaquara, que são bairros relativamente distantes aqui em São Paulo? Veio a ideia dos comutadores de pacote, na época X25. Eles não eram chamados de roteadores,
principalmente porque naquela época você falar de IP, de Ethernet dentro de uma operadora era um pecado mortal, era uma coisa absurda. Você podia oferecer um baseado, mas não oferecer roteador para ele. Você vê como é que o tempo, como as coisas mudam, né? Mas naquela época a gente tinha um preconceito muito grande contra redes não determinísticas, como se chamava. Mas surgiu então esse conceito dos comutadores de pacote, que era exatamente uma caixa que permitia você compartilhar uma conexão. Então o que você fazia? Então esses quadrados aqui representam, e realmente eram caixotões quadrados grandes, um comutador usando, por exemplo, um protocolo chamado X25. Quem quiser procurar na internet, historicamente, hoje em dia não serve mais para nada, mas era o que tinha na época. Então, o que essa caixa X25 servia? Também depois surgiu o frame relay, mas é a mesma coisa. Essa caixa, você fazia uma ligação entre elas, essas duas caixas. Então você repara aqui que você tem um modem e o mesmo cabo que ligava a PEN até o Jabaquara nesse cliente, eu estou usando agora para ligar esses dois equipamentos de X25. E aí eu coloco, por exemplo, aqui um modem de 256 kilobits. E eu chego lá nesse meu cliente na Penha e puxo um cabinho até esse comutador X25, esse comutador frame relay aqui. Então repara, eu continuo tendo os modems ali, mas esse modem, esse pedacinho aqui é mais curto agora. Então ali eu faço, por exemplo, uma conexão de 64K entre esse escritório da Penha e o computador aqui embaixo, e lá no Jabaquara também uma outra conexão dessas daqui. Então, novamente, simplificando, vamos representar com essa linha azul. Lembrando, cada linha azul representa um par de modems e um fiozinho ligando eles. Legal. Então, eu voltei a ter 64 kilobits por segundo entre esses dois escritórios. Esses clientes estão contentes. Mas eu, como operador agora, posso compartilhar esse link Penha Jabaquara com outros clientes. Então eu posso, por exemplo, procurar um outro cliente lá na Penha que tenha um outro cliente, um escritório no Jabaquara e aproveitar esse mesmo link só fazendo conexões próximas. E aí as operadoras espalharam, fizeram várias conexões de alta velocidade entre eles e essas operadoras conseguiam então compartilhar esse recurso, era muito mais econômico. Tá? Então por isso que surgiu, então, mais ou menos pela década de 90, se popularizou bastante essas conexões de pacotes. E aí, principalmente quando chegou o frame relay, isso cresceu muito aqui no Brasil. E eu, que era só um mero cliente, antes, quando eu tinha as conexões via parzinho, eu conseguia fazer um desenho como esse. Agora, eu não sei mais quantos equipamentos tem no meio do caminho. A operadora não vai me dizer quantos comutadores frame relay tem na rede dele, nem que caminho que está fazendo. Como é que eu represento isso agora? Eu que sou o administrador dessa rede, como é que eu vou desenhar isso? Uma nuvem. Olha a nuvem aparecendo aqui. Então eu desenhava. Por que uma nuvem? Porque eu não consigo ver o que tem lá dentro. Repara, esse conceito de nuvem aqui não tem a ver com algo etéreo, com algo no ar, com algo sem sustentação. Essa nuvem aqui tem a ver com eu não conseguir ver. Tem mais a ver com a nuvem do Papaléguas quando ele está fugindo do coiote. Então é algo que eu não consigo ver o que tem lá dentro e, nesse caso aqui, não me interessa o que tem lá dentro. Então isso é o cloud. Isso é a nuvem que vem com uma forma de representar a comunicação desde a época lá do X25. Aí surgiu o frame relay. Nessa época do frame relay tinha internet. Inclusive eu podia usar o frame relay como caminho para chegar até a internet. Então, aqui no Brasil, só uma curiosidade, existia o X25, era o nome do protocolo, que foi batizado aqui pela Embratel, que era a única empresa que podia oferecer, na época era monopólio, a única empresa que podia oferecer era a Embratel, chamou de Rempac. Depois disso aí evoluiu para um outro protocolo um pouquinho melhor, o Frame Relay. E aí, dentro nessa mesma época, como eu falei, eu tinha já a internet, então eu podia inclusive usar o Frame Relay como caminho para conectar esses vários clientes à internet. Eu fiz a primeira instalação de Frame Relay conectado para a internet no Brasil, pelo menos isso que a Embratel disse na época, por uma feira, por um evento que teve aqui em São Paulo. Inclusive foi um negócio quase que do outro mundo. Bom, continuando. Hoje em dia a gente faz essa representação via internet, porque hoje em dia a internet é esse blob, essa coisa, essa massa indefinida. Mas, de novo, não me interessa o que tem aqui dentro. Eu tenho vários sites que eu interligo através de uma rede que uma operadora ou várias operadoras me fornecem, mas eu não tenho a mínima necessidade de saber o que tem lá dentro. Bom, isso era com as conexões de dados. E os servidores?
Na época, os servidores ficavam dentro do site, dentro da empresa. E aí essas salas foram se profissionalizando e viraram os data centers. Então eu podia ter um, dois servidores de e-mail, eu podia colocar o servidor em vários sites diferentes para ter redundância. A secretária, a recepcionista, podia não saber onde estava o servidor de e-mail, mas o administrador de rede sabia, eles tinham a obrigação de saber em que sites. Se alguém chegasse para o administrador e perguntasse qual é o servidor de e-mail, ele ia lá no hack e apontava, ó, é essa máquina aqui. Então, você sabia, você podia representar aonde eles estavam. Aí surgiram os serviços na internet. Serviços como o Gmail, como o Amazon, onde você coloca a sua informação na mão dessa empresa, desse prestador de serviço, e aí esse prestador de serviço vai espalhar essa informação e esse serviço pelo mundo, em vários data centers que você não sabe aonde é, que não te interessa onde é, e mais, esse provedor ele não vai mais dizer quantos servidores você tem ou você não tem. Ele tem um contrato, um SLA, um Service Level Agreement, tem um contrato de nível de serviço. Ele diz, olha, eu vou te dar tantas horas de disponibilidade, se eu te der algum problema, eu vou resolver em no máximo tantas horas. Ele te dá garantias, mas ele não te diz como é que ele vai implementar, porque ele vai fazer isso da maneira como ele quiser e da forma como ele achar mais adequado. Então, a partir daí, nem mesmo o administrador sabe aonde está mais, por exemplo, o servidor de e-mail. Então, nesse desenho aqui, eu tenho aqui os meus vários sites, eu tenho a minha internet, agora eu estou levando o meu e-mail para um provedor na nuvem. Na nuvem, surgiu o nome aí. Para o Google, por exemplo. Eu não sei onde o Google coloca os servidores dele. Eu não tenho onde desenhar nesse diagraminha aqui uma caixinha com o meu servidor. Eu não sei se está no Brasil, eu não sei se está nos Estados Unidos, eu não sei se está na Europa. Então, aonde é que eu vou desenhar o servidor? Na nuvem. Novamente, para representar o fato de que eu não sei e não me importo aonde ele está. Então, quando a gente fala de computação em nuvem, de colocar os dados na nuvem, basicamente o que eu estou querendo dizer é isso, que eu não sei exatamente aonde eles vão ficar e não me importa, porque quem está me garantindo isso é uma empresa que eu contratei e essa empresa tem a obrigação de garantir que esses dados sejam bem guardados e estejam disponíveis quando eu precisar. Agora, como é que ela vai fazer isso? É problema dela. Ela vai ter que fazer o balanceamento, ela vai ter que fazer a distribuição. Então, existem tecnologias para isso, a gente vai inclusive criar um vídeo, ou na verdade vamos precisar ser vários vídeos, sobre como é que funcionam essas tecnologias para eu balancear a carga, como é que eu faço para detectar se um site caiu e então direcionar os usuários para outro site. Inclusive a gente tem um vídeo que fala sobre o protocolo de DNS e nesse vídeo a gente cita um desses métodos, mas como eu falei, a gente vai ter outros vídeos sobre isso, mas basicamente computação em nuvem, fazer alguma coisa na nuvem, significa que eu não sei aonde ela está e não vou me importar mais. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!